Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Ontem vimos como que Neemias foi usado por Deus para restaurar, entre outras coisas, a observância do sábado que havia sido esquecida entre o povo de Israel. O povo de Israel não estava adorando a Deus como deveria. E hoje nós veremos que Neemias apontou para um fato muito importante, de que os israelitas não aprenderam com os erros passados. E essa lição vai servir muito para nós também, amigo ouvinte, porque muitas vezes temos a oportunidade de aprendermos com os erros passados ou com os erros dos outros para não praticarmos as mesmas coisas e sermos mais felizes. Mas, infelizmente, a nossa natureza humana pecaminosa nos impede, nos atrapalha de aprendermos somente pelo amor e muitas vezes precisamos aprender também pela dor. Vamos ver o que Neemias disse sobre eles não terem aprendido com os erros passados. Em Neemias 13, lemos nos versos 17 a 19 o seguinte: Assim confrontei os nobres de Judá e lhes perguntei: por que fazem tamanho mal profanando o sábado? Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro, fazendo Deus trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre nossa cidade? Agora vocês trazem ainda mais ira contra Israel ao permitir que o sábado seja profanado desse modo. Em seguida ordenei que as portas de Jerusalém fossem fechadas no dia antes do sábado, assim que começasse a escurecer, e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Enviei alguns de meus servos para guardar as portas, a fim de que não entrasse nenhuma mercadoria no sábado. Neemias então restabelece a observância do sábado, coloca guardas, diríamos assim, para impedirem que cargas entrem na cidade de Jerusalém. E o que chama a atenção para o nosso estudo de hoje é o verso 18. Acaso nossos antepassados não cometeram o mesmo erro? Ou seja, nós precisamos, amigo ouvinte, aprendermos com os erros passados. E se nós não aprendermos com os erros passados, nós não estaremos sendo verdadeiramente sábios. Quando aprendemos com os erros passados de nossos antepassados, ou até mesmo com os nossos, nós adquirimos sabedoria. Indo para o Novo Testamento, com base nesse texto de Jeremias 17, amigo ouvinte, nos dias de Jesus, os líderes religiosos acabaram exagerando na maneira de se observar o sábado. O sábado é um mandamento abençoado por Deus, é um dia santificado por Deus, de acordo com Gênesis 2, 2 e 13, e o mandamento para o observarmos se encontra em Êxodo 28 a 11. A Bíblia é muito clara a respeito disso. Entretanto, aquilo que é bom pode se tornar feio, ruim, se for ensinado da forma errada. E no seu zelo excessivo para evitar com que eles passassem pelo mesmo castigo que os israelitas passaram, como relatado por Neemias em Neemias, capítulo 13, e também em Jeremias, capítulo 17, nós percebemos que os líderes religiosos dos dias de Jesus exageraram extremamente em relação ao quarto mandamento. Na tentativa de tentar defender a observância do mandamento, e isso é uma coisa boa, eles foram longe demais, ou seja, criaram regras fanáticas, extremistas, que na verdade não tornavam o sábado um dia de deleite e de prazer, como ensina Isaías 58, 13 e 14, mas tornava o sábado um fardo muito pesado para as pessoas. E nós percebemos que nos debates, nos embates que Cristo teve com os fariseus em relação a este assunto, Cristo ensinou-nos a maneira correta de observarmos o sábado. Se você ler, amigo ouvinte, com atenção, Mateus 12, 1 a 8, Marcos 3, 1 a 6, Lucas 6, 6 a 11 e João 5, 5 a 16, você verá em que em nenhum momento Cristo discute a validade do sábado. Cristo discute a maneira como o sábado deveria ser guardado. E isso é muito importante porque esses textos são distorcidos
por muitos cristãos sinceros para dizerem que Cristo aboliu o sábado. Mas se nós lermos com atenção, com calma, nós vamos perceber que os debates de Cristo com os fariseus giravam em torno da forma de guardar o sábado, da maneira, e não em torno do mandamento em si. Porque o mandamento em si é muito claro em Êxodo 28:11, e o próprio Cristo disse em João 5:17 que não veio abolir a lei de Moisés, e em João 15:10 Jesus mesmo disse que guardava os mandamentos do Pai. Então é óbvio que Cristo não estava abolindo o sábado, mas nos embates com os fariseus, ele estava ensinando-os a maneira correta de se guardar o sábado. E neste extremismo farisaico, eles criaram várias regras externas que não estão na Bíblia para a observância do sábado. Por exemplo, eles proibiam a pessoa de cuspir no chão, porque se a pessoa cuspisse no chão, estaria regando a terra, e isso é trabalhar no sábado. Eles não permitiam a pessoa andar mais de 1 quilômetro. Outra regra excessiva: se a casa pegasse fogo, você só poderia levar as roupas que estivessem no seu corpo. Então, muitas vezes, na verdade, quando acontecia isso, a pessoa vestia todas as roupas dela no corpo para sair correndo de casa, porque se carregar alguma roupa na mão, isso seria profanar o sábado. Não se poderia levar um lenço na mão ou no bolso no dia de sábado. Agora, costurá-lo na roupa não teria problema, porque ele faria parte da roupa. Então, estas regras excessivas, esses exageros, esses mandamentos de homens que não se encontram na Bíblia, Cristo foi contra isso. Mas Cristo nunca foi contra o mandamento do sábado, até porque em Mateus 12:8 ele diz que ele é o Senhor do sábado. Qual é a lógica, amigo ouvinte, e vantagem em ser o Senhor de um dia abolido? Não tem lógica. Se ele é Senhor do sábado, ele está dizendo que ele é o soberano, que ele é o criador do sábado e que ele sabe melhor do que ninguém como se deve guardar o mandamento. Então avalie, amigo ouvinte, esse assunto com carinho. Leia esses textos que eu mencionei desta perspectiva. Leia Mateus 12:1-8, Marcos 3:1-6, Lucas 6:6-11, João 5:5-16, e faça a seguinte pergunta para o texto: no texto, Jesus é contra a maneira errada de guardar o sábado ou ele é contra o próprio mandamento do sábado? Se você ler esses textos, você vai encontrar a resposta correta para a pergunta e você vai perceber que o ensino de que o sábado foi abolido não tem fundamento algum. Muito obrigado por sua companhia. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um grande abraço e até lá.